pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico. E na aula de hoje, a gente vai ver aqui, a aula de língua portuguesa sobre gêneros, tá? Gêneros, notícia e reportagem. A gente vai entender um pouquinho o que é esse gênero, como é que desenvolve, como é que a gente constrói uma notícia ou uma reportagem. E o objetivo é esse da nossa aula. O objetivo da aula é diferenciar o gênero textual, fazendo a leitura e a compreensão de suas características, tanto da notícia como da reportagem. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é a EF 04LP14PE, que é identificar em notícias, fatos, participantes, local, o momento e o tempo da ocorrência do fato noticiado. Então, a gente vai ver aqui, iniciamos primeiramente com a notícia, né? Que é um tipo de texto, um gênero textual, melhor dizendo, onde são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Temos aqui, são textos jornalísticos, né? Onde a gente vê assuntos sobre saúde. Vemos também aqui educação, né? Temos notícias sobre a saúde, como anda a saúde, sobre inovações, sobre a educação. Também temos aqui a cultura, temos a segurança, temos os esportes, temos ciência e sobre economia. São alguns temas onde a gente vê notícias sobre eles, né? Que são textos jornalísticos, né? Eles são veiculados, ou seja, eles são apresentados pelos principais meios de comunicação. Onde a gente pode encontrar? Então, a gente encontra esses tipos de textos em jornais, podemos encontrar em revistas, na TV, na internet também. Então, aí são alguns meios de comunicação onde é possível a gente encontrar esse gênero textual que é a notícia. Também temos o rádio. O rádio também ele transmite para a gente notícia, né? Antigamente a gente ouvia bastante, não se tinha tanto esse meio que é a internet, né? Não era comum há um tempo atrás, tá? No tempo de vocês já é bem mais acesso à internet, mas há um tempo atrás as pessoas escutavam rádio. Depois que surgiu a TV, onde foi também noticiado na TV as notícias do momento, e depois foram surgindo outros, como a revista, né? Foi também aparecendo aí a internet, que hoje em dia é o acesso mais prático e rápido de chegar à notícia, onde vocês usam bastante, e aí tem vários sites, vários meios de se encontrar notícia de qualquer coisa. As características desse tipo textual. São textos informativos, tá? Textos informativos relativamente curtos. Temos aqui uma linguagem, né? Textos com linguagem formal, clara e objetiva. E tem o máximo de informação com o mínimo de palavras. São impessoais. Que é impessoal é que quando quem dá essa notícia, o jornalista no caso, ele não se coloca no texto, ele não dá sua opinião. Temos também textos imparciais, que não vai defender um lado ou outro, tá? Não vai emitir a opinião. Elementos da notícia. Os elementos nós temos manchete, que é o título principal. É uma frase curta para atrair o leitor. Temos o subtítulo, que é onde complementa esse título. Temos o lead. O lead é a introdução
responde as perguntas, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, quando, onde, como e por quê. Então, o lead basicamente ele vai responder, vai ser um texto curto, onde vai responder essas perguntas. E temos o corpo do texto. O corpo do texto é o detalhamento dos fatos. Exemplo de notícia. Então, aqui a gente vai ver um exemplo, tá? De uma notícia. Aqui, vamos lá. Veja só, eu tenho aqui para vocês uma imagem de uma notícia, onde diz assim, ó, estudo, má nutrição pode levar criança a ter, em média, 20 centímetros a menos. Abaixo nós temos, por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Então, temos aqui, ó, por Sabrina Brito, 7 de novembro de 2020, às 12 horas e 3 minutos. Então, a gente olha aqui em destaque, temos aqui essa frase, não é, no início da notícia, que está destacada aí em negrito, né, que está mais escuro do que as outras. Isso aqui, gente, é o título, né? Olha aqui, nós temos o título aqui dessa notícia. Percebam que é algo que chame a atenção para que o leitor, ele queira, se interesse pela leitura, ele queira ler aquilo. Então, tem que ser um título chamativo para que instigue a vontade do leitor de ler. Nós temos aqui o subtítulo, estão vendo? Em destaque aí é o subtítulo, onde a gente tem aí abaixo um pouco o que seria o subtítulo. O título é algo amplo e o subtítulo é algo mais específico. Então, está dizendo que foi uma pesquisa inovadora onde revelou essa importância da nutrição. Então, aí a gente já sabe que pelo subtítulo vai falar de um estudo onde aconteceu que descobriram o que foi dito no título, que a má nutrição pode levar crianças, né, a ter em média 20 centímetros a menos. Esse é o subtítulo. Aqui abaixo da imagem, temos aí a imagem de uma criancinha e logo abaixo nós temos o lead, né? Onde eu falei que o lead, ele geralmente vem com algumas perguntas que nós temos que responder essas perguntas no lead. Então, aqui tem abaixo uma nova pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para as crianças em média escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros de altura. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, obtidos em cerca de 2.000 estudos entre 1985 e 2019. Então, aí foi respondido onde, por quê, como, com quem. Então, percebam que se vocês lerem com bastante atenção, vão perceber que essas perguntas elas estão sendo respondidas aí no lead. E aqui, ao lado, nós temos o texto explicativo dessa notícia. No caso aqui, ó, a gente tem todo o texto onde vai desenvolver, onde vai explorar de forma mais ampla como aconteceu essa pesquisa, onde foi, qual o país, tá? Então, isso aí é o corpo do texto da notícia. E abaixo, nós temos aí o autor, né? Temos ali em cima o autor, que eu falei que era Sabrina Brito, quem fez essa notícia. A data, que foi de 7 de novembro de 2020, tem inclusive a hora.
às 12 horas e 3 minutos. E no final do corpo, temos aí a fonte. A fonte é de onde veio essa notícia, tá? Porque às vezes está na internet dessa forma, mas olha lá a fonte. A fonte diz que foi o site da revista Veja. Então, essa notícia ela está tanto no site, como também editada lá na revista Veja, tá? Então, essa descriçãozinha abaixo, que é importante ter, indica de onde foi retirada essa notícia. E fake news? Quem sabe aqui o que é fake news? Quem já ouviu falar? Acredito que vocês aí, que são aí do mundo, né, de tecnológico da internet, sabem o que é fake news. Ou já ouviram alguém falar isso? Quem não sabe, fake news é um termo em inglês muito utilizado hoje em dia para dizer que é uma notícia falsa, tá? Então, quando alguém falar assim, isso é fake news, significa ele dizer que isso é uma notícia falsa, tá? News é notícia e fake é falso. Então, publicar e compartilhar notícias falsas hoje em dia é crime, tá, gente? Então, aí não pode, tá, ser divulgada essas fake news. E a gente sabe que hoje em dia tem muita fake news aí. Então é importante, quando você vê uma notícia lá na internet, saber buscar em outras fontes se ela é real, se ela é verdadeira. Porque estão fazendo muito isso, colocando muitas fake news. Agora a gente tem aqui, ó, um gênero textual reportagem, tá? Percebam e tenham bastante atenção, porque ele tem muitas características do que a gente acabou de ver, que é a notícia. Então, vejam só, o gênero textual reportagem, ele também é um texto jornalístico, tá? Tem como característica a investigação do fato noticiado. Veja, a reportagem é um texto onde está acontecendo a investigação do que vai ser a notícia ou do que foi notícia, tá? Ela é composta por quê, a reportagem? Ela é composta pelo título. O título é uma frase curta que resume o assunto a ser tratado. Temos aí o nome do repórter, que é o profissional que obtém as informações e escreve o texto. Temos também o corpo do texto, o desenvolvimento do assunto, que geralmente traz o depoimento de pessoas envolvidas. Não sei se vocês lembram, mas na notícia não há esse tipo no corpo de texto, né, de depoimento de pessoas envolvidas. Então, isso aí já seria um diferencial da notícia para a reportagem. Então, aqui a gente tem um exemplo de reportagem. Vejam só essa reportagem aqui. Bia, 14, criou ONG aos 6 anos de idade e ajuda milhares de pessoas. Por Bruno Molineiro, de São Paulo. Então, temos aqui a foto de uma menina que tem 14 anos e diz que ela criou uma ONG, né, aos 6 anos de idade para ajudar pessoas e crianças carentes. Aqui em cima, em destaque, nós temos aí o título, que às vezes também pode ser um subtítulo. Vem junto, diferentemente da notícia que vem bem destacado o título e o subtítulo abaixo com letras menores. E a reportagem já tem esse diferencial. Vem título e às vezes que vem o subtítulo. Nesse caso só veio o título, não veio o subtítulo. Temos aí a assinatura, eu diria que seria, a assinatura é o nome do autor dessa reportagem, que é Bruno Molineiro, tá? E o nome da cidade que foi produzida essa reportagem, foi em São Paulo, tá? E aí ao lado da imagem da menina temos o corpo da reportagem, o texto, né? Então,
O que acontece? Um destaque aqui, eu peguei aquela reportagem e coloquei aqui em destaque para vocês observarem, que tem discurso direto. O discurso direto ele é marcado pela presença das aspas, tá? É um sinal de pontuação importante para textos, onde ele vai destacar algo que é importante nesse texto. Então, temos aqui, ó, no ano passado, adquirimos mais de 22 mil itens para doar no Natal. Perceba que quando você está lendo, você percebe isso, que isso é um discurso direto, é uma pessoa falando. Neste ano, acho que vamos conseguir mais. Fecha aspas. Conta a menina que criou a ONG Olhar de Bia aos 6 anos e calcula já ter ajudado mais de 100 mil crianças e pessoas pobres de todo o Brasil. Então aqui, gente, esse destaque para as aspas é a fala, é o discurso direto que está marcado. Na reportagem ainda, nós temos aqui, nós podemos colocar, né, fotografias que ilustram e esclarecem mais a informação, como foi usada a foto da menina, né? As fotografias geralmente são acompanhadas de uma legenda, é uma frase curta colocada ao lado ou abaixo da foto para explicar. Então temos aqui, olha, a foto da menina Bia e abaixo temos uma frase: para mudar o que está ruim na sociedade, não adianta reclamar, diz a garota. Percebam que essa frase está em aspas, entre aspas, por quê? Porque foi um destaque para a fala dela. Isso foi falado por ela, tá bom? E agora a gente tem que entender aqui, notícias versus, né, esse X aí indica versus, reportagem. Então, vejam só, existem semelhanças? Sim, a gente sabe que existe. Mas também a gente sabe que existem diferenças. As diferenças são na estrutura, na organização de se fazer uma notícia ou de fazer uma reportagem. Então aqui, ó, temos aqui a reportagem, né? A reportagem, ela é elaborada, tá? Tem análise do assunto e tem opinião. Já a notícia é um texto curto, onde conta um fato no presente. Ela não tem opinião e é uma coisa breve, como diz um texto curto. Não é uma coisa mais detalhada como seria a reportagem. Ambos são textos jornalísticos, né? Essa é a semelhança. São escritos ou audiovisuais. Audiovisual é quando a gente está ouvindo ou vendo. Então, temos aqui reportagem e notícia, o que tem de semelhança é isso, que os dois são textos jornalísticos. A notícia, ela é imparcial. Já a reportagem, ela apresenta vários posicionamentos e interpretações sobre os fatos. Então, aqui, de um lado, nós temos aí a balança, né, representando a imparcialidade, não escolhe lados, ela é neutra. Já a reportagem, temos aí várias pessoas, que indica que essas pessoas elas vão dar suas opiniões, vão contar de fato o que eles sabem, o que eles ouviram, o que eles viram sobre a reportagem, né? Então, por isso que tem essa opinião e posicionamento. Ambas possuem título, né? As duas, tanto uma como outra, tem que ter o título. A notícia, ela tem um título mais detalhado, tá? Como a gente viu lá no início, onde eu mostrei um exemplo de notícia, a gente viu que ela tem um título mais detalhado, um subtítulo e algo mais chamativo para que as pessoas se interessem a ler. Então, ó, formato escrito, o título e a reportagem tem o que, com quem, onde, quando
como e por quê. Precisa ter essas perguntas para se desenvolver o corpo do texto, tá? Ó, o que, né? Com quem, onde, quando, como, por quê, tá? Então é isso. Então agora, pessoal, agora é o momento da gente produzir, tá? Já que nós vimos aí os dois tipos de textos, então agora é o momento de vocês produzirem o de vocês, né? Acredito que já estão aí bem compreendendo esses dois tipos, são semelhantes, porém há algumas características que diferenciam um do outro. Então agora a gente vai produzir. Vejam só, para a gente produzir, tá? Para a gente produzir um tipo de texto desse, a gente precisa escolher um assunto, né? Um tema atual, um acontecimento importante que aconteceu recentemente. Você vai criar esse roteiro, onde no roteiro você tem que responder as perguntas, essas perguntinhas que eu coloquei aí. Quem, o que, onde, como e por quê. Depois que você criou esse roteiro, você vai criar o seu título, né? Lembrando que o título ele tem que ter algo de curioso, que instigue, que estimule o leitor para que tenha interesse em ler o seu texto. Temos um subtítulo, no caso aí da notícia, não é? Que nem sempre uma reportagem ele vem com subtítulo, mas a notícia sempre vem com título e subtítulo. Então aí vocês têm que construir, no caso da notícia, se for notícia, um subtítulo para atrair esse leitor. E com base nas respostas do roteiro que você criou, você vai escrever um parágrafo de introdução, que a gente chama de lead, né? Que a gente viu que sempre acontece isso nas notícias, caso escolha a notícia. E por sexto, temos aí detalhes, fatos da notícia do corpo do texto, ou seja, vocês vão detalhar, é onde vão fazer o desenvolvimento. E por fim, o autor, no caso é você, a data e o local da publicação onde você está fazendo essa notícia, tá? Então é isso, gente. Façam aí, desenvolvam, produzam, tá? Quem sabe aí essa notícia atrai olhares e vá se destacando assim. É assim que acontecem muitas notícias, que a gente lê na internet, nas revistas, né? Que as pessoas às vezes sem por nada vai e escreve a notícia e ela vira um destaque e as pessoas ficam conhecidas. Quem sabe aí você vai fazer uma notícia ou fazer uma reportagem de algo que seja bem interessante e que tenha uma divulgação bem legal, tá bom? Façam, mostrem a professora, mostrem aos colegas de vocês. Vocês são capazes, todo mundo é capaz. Basta a gente querer e a gente se dedicar, tá bom? Então é isso, a nossa aula de hoje foi sobre esses dois gêneros textuais e encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!